Olá, eu sou o pastor Davidson Bignon, sou pastor congregacional e estou aqui junto com o nosso convidado para um programa muito especial em comemoração aos 508 anos da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar sobre todos os aspectos das revoluções que envolvem o âmbito social que a Reforma Protestante trouxe para o mundo ocidental. É um grande prazer estar aqui com você nesse programa especial da UISB. E eu estou aqui com o nosso convidado, o reverendo Hidauro Campos. Ele é mestre em História Social, pastor congregacional, com experiência larga de ministração sobre história da igreja nos seminários durante vários anos. Tudo bem, pastor Hidauro? Bom dia, pastor Davidson. Prazer estar aqui novamente, a gente poder conversar sobre os efeitos sociais da reforma, que é um dos temas mais interessantes relacionado à temática da reforma protestante. A gente sabe que a reforma trouxe muita mudança para a igreja, muita contribuição teológica, mas nem sempre se aborda o que ela contribuiu para a sociedade de maneira geral. E o importante é a gente dizer assim de imediato que a sociedade europeia ocidental nunca mais foi a mesma depois da reforma. Exato, né? E a gente perde essa dimensão simplesmente porque a gente não consegue entender o quanto nós devemos, né? A sociedade ocidental deve à reforma protestante. E eu já quero começar tratando aqui com o nosso especialista sobre a liberdade religiosa, né? Que foi o primeiro tópico que a reforma protestante tocou e que também traz bastante liberdade para nós hoje, né? A reforma protestante trouxe a primeira experiência de liberdade religiosa para o homem ocidental, justamente no início da Idade Moderna. Então, pastor Hidauro, o que nós podemos entender sobre a contribuição da reforma protestante nas liberdades religiosas? A liberdade religiosa, ela foi a primeira forma de liberdade experimentada na Europa no início da Idade Moderna, final da Idade Média. Quando a gente pensa em liberdades, a gente tem liberdades políticas, liberdades econômicas, liberdades individuais, os direitos individuais, as próprias nações que vão se emancipar com o tempo, que se tornarão independentes, porque você tem ali configuração de reinos e impérios, e depois os chamados estados nacionais vão surgir, e com o surgimento dos estados nacionais, a liberdade política e depois, consequentemente, liberdade econômica. Então, essas liberdades serão vividas na Europa. Mas a primeira delas foi a liberdade religiosa. Isso porque, na Idade Média e mesmo início da Idade Moderna, que é onde está situado a Reforma Protestante, a Reforma é um evento do ano de 1517, quer dizer, o ponto de partida, né? Quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai até as portas do castelo de Wittenberg e ele vai afixar as famosas 95 teses, dando início ali ao movimento que a gente chama de Reforma Protestante. Quando Lutero fez isso, a Europa inteira ela era católica, apostólica, romana, independente do país que você nascesse. Você poderia nascer na Inglaterra, na Polônia e até mesmo na Alemanha de Lutero, você seria um católico. Então você não tem outras matrizes cristãs para você professar. Não tem outra experiência cristã que não seja o catolicismo romano. E era natural. O padre, ele recebia a criança assim que ele nascia, que a criança nascia, ele batizava, depois ele crismava essa criança, ela crescia, o padre celebrava o casamento, nascia o filho, batizava o filho, na velhice, o padre, antes de você falecer, praticava a extrema unção e depois do falecimento, a cerimônia
de sepultamento era conduzida também pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica te acompanhava da infância até o seu falecimento, até a sua velhice. Não tinha uma outra experiência religiosa que não fosse católica. Quando vem Lutero, e Lutero inicia o movimento de reforma, vai se configurar pela primeira vez a oportunidade de você ser cristão, mas não necessariamente católico. Com Lutero e com os reformadores, você pode ser cristão, porém, agora você é protestante. E isso configurou, como eu disse, uma primeira forma de liberdade, uma primeira experiência de liberdade. Quando a reforma vai avançar e as tradições ou denominações vão surgir, como os congregacionais, os batistas, os presbiterianos, essa liberdade, essas expressões de liberdade vão se intensificar. Porque você pode agora não ser católico, pode ser protestante, e você pode ser protestante e, além disso, você pode escolher qual é a sua família de fé. Eu posso ser protestante luterano, eu posso ser protestante presbiteriano, eu posso ser protestante congregacional. Então, essa liberdade religiosa foi a reforma protestante que ofereceu pela primeira vez ao homem, tanto que estava ali na saída da Idade Média e início da Idade Moderna. Agora é interessante que você mencionou, né, a data de 31 de outubro de 1517. Isso. Ela não foi escolhida à toa. Não. Por que Lutero escolheu essa data para fixar 95 teses? Lutero escolhe essa data, primeiro vamos falar do local. Ele escolhe as portas do castelo de Wittenberg porque era absolutamente comum. Lutero não foi o primeiro a pendurar, a fixar um cartaz chamando intelectuais para o debate. Era absolutamente normal você fazer isso naquela época. Então, o que Lutero faz é repetir um gesto que era comum. Agora, ele escolhe essa data, 31 de outubro, porque ela foi antevéspera de um famoso feriado religioso que era celebrado no dia 2 de novembro, que era o feriado de Todos os Santos, que vai dar origem, posteriormente, ao nosso dia de finados. Então, no dia 2 de novembro, a praça pública ali de Wittenberg, ela estaria lotada de pessoas, de peregrinos, que iam participar das festividades católicas. Então, no dia seguinte, ao dia 31, que é o dia 1º de novembro, era véspera do grande feriado, da grande festividade, melhor dizendo. E aí Lutero escolhe, porque ele sabe que Wittenberg, no dia seguinte, estaria com muita gente, então ele escolhe intencionalmente essa data, 31 de outubro de 1517. Era uma espécie de internet ou de redes sociais da época, né? Eu costumo brincar de que as portas do castelo de Wittenberg era o Twitter, Instagram e o Facebook da época, né? Então, quem postava com a certeza de que teria curtida, comentário e compartilhamento. E não deu outra. Quando Lutero fixou no dia seguinte, a galera estava compartilhando, comentando e curtindo, né? E criticando também. Teve hater, né? Muito hater. Teve muito. Os haters chegou até no Vaticano, lá na Itália, né? Então teve hater de tudo que é canto. Pois é. Então a data não foi escolhida à toa, né? Não, foi intencional e muito bem escolhida pelo reformador alemão. Muito bem. E a próxima revolução social também, que a reforma nos trouxe, foi a educação disponível, o acesso à educação para as pessoas, né, para o povo comum. Isso. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o acesso à educação. Interessante esse acesso à educação, porque nós teremos no corolário somente a escritura, sola escritura, uma das grandes ênfases da reforma protestante, né? A ênfase no acesso à escritura, na leitura à escritura. É essa ênfase do acesso à escritura que vai colaborar para que os reformadores fossem também educadores, grandes educadores, por causa de um cenário social que era predominante na Idade Média e mesmo início da Idade Moderna, que era o fato do clero ter acesso à educação, os religiosos, portanto, a liderança da Igreja Católica tinha acesso à leitura e à escrita, a nobreza também tinha acesso, mas a população, de maneira geral, não.
os artesãos, os pescadores, os agricultores, os comerciantes, ninguém sabia ler e escrever. Então, como a reforma ela vai estar muito ancorada no texto bíblico, né, e vai enfatizar a leitura bíblica, a compreensão da Escritura, se depararam, portanto, os reformadores diante de um problema. Como que poderiam enfatizar se o povo não sabe ler? Então, a medida que os reformadores tomaram era de que, à medida que havia pregação do evangelho, numa perspectiva reformada, e aqueles que iam se convertendo, eles iam aprendendo a ler e escrever. Então, era muito comum, ao lado de cada igreja protestante, você também tem uma escola para alfabetizar a população, com o objetivo de colocar a Bíblia nas mãos do povo, né? Porque o culto protestante, ele gira em torno das Escrituras, né? A Escritura é o grande momento do culto, porque na tradição protestante, acredita-se que Deus fala através do ministro que está lendo e expondo as Escrituras. É a hora que Deus, sobremaneira, fala com a congregação. Então, há uma ênfase na leitura bíblica, na audição da palavra. Todo pastor que se preze vai orientar as pessoas a ler a Bíblia em casa, né, a fazer estudo bíblico, culto doméstico. Então, essa ênfase no texto motivou os reformadores a incentivar o acesso a leitura, né, a alfabetização, para que, através da alfabetização, pudesse ler a Bíblia. E isso vai, inclusive, influenciar profundamente a sociedade europeia, porque os estados que serão organizados, vendo esse incentivo à educação por parte dos teólogos, dos reformadores, vai inspirar os estados a oferecer educação pública, porque as igrejas ofereciam educação que a gente poderia chamar de universal, né, e irrestrita para todos. Quem chegasse criança, adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, aprendia a ler e a escrever com um pastor, com um professor de Bíblia, um professor de teologia. Os estados nacionais, vendo isso que a igreja promovia, foram inspirados a oferecer a política pública de educação universal, gratuita para todos. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Inglaterra, isso vai acontecer nos países da Escandinávia, tudo incentivado, inspirado nos reformadores. Então, a educação foi um marco grande da reforma e a própria fundação também, posterior, de grandes universidades também para formar a população, principalmente no campo da teologia. Então, as universidades são uma inovação da reforma protestante. Antes da reforma, você tem universidade. A Igreja Católica também Tinha feito. já tinha. Você já tem universidades católicas que são muito celebradas e prestigiadas na Europa antes mesmo da reforma. Só que a reforma protestante ela também vai enfatizar, porque muito mais do que a Igreja Católica, a reforma tinha como ferramenta o acesso à Escritura. Para a Igreja Católica, a Bíblia, a tradução da Bíblia, colocar a Bíblia na mão do povo nunca foi uma grande ênfase, né? A missa, a participação na missa era o que importava dentro da ênfase católica. Já para os reformadores, não bastava comparecer ao culto. Você tinha que ouvir a pregação e ler as Escrituras, examinar as Escrituras. Então, essa ênfase reformada, ela vai incentivar a fundação de escolas, né? E depois a fundação de também grandes universidades. No caso, na época da Igreja Católica ainda, as missas eram feitas em latim, a própria Bíblia foi traduzida, né, dos originais grego e hebraico apenas para o latim. Isso. E essa era a única versão disponível, né, que as pessoas podiam ouvir, mas nem todo mundo entendia. Exatamente, exatamente. E o fato da pregação ser em latim, do padre, no caso, era um elemento impeditivo à compreensão, né? Porque você imagina o que era um padre holandês na França pregando em latim de costas para o povo, que era, inclusive, a maneira como eles celebravam. Celebravam de costas, né? Ninguém entendia nada. Então, isso tudo terminava sendo um bloqueio. Os reformadores eles se recusam a fazer isso. A gente vai entrar daqui a pouco nesse tópico da própria tradução da Bíblia para os idiomas
nacionais, o que vai, inclusive, fortalecer a ideia de identidade nacional também. Justamente esse é o próximo tópico que tem a ver com o desdobramento desse, né? Que é a tradução da Bíblia, tanto a valorização dos originais, Isso, hebraico, aramaico e grego, eles passaram a estudar também isso, quanto também a reforma trouxe essa popularização da língua, não isso, apenas a tradução para o latim, que é o caso da Vulgata de São Jerônimo, mas também para a língua falada pelo povo. isso. Vamos tratar então desse assunto que é muito É importante. interessante como as coisas, o pastor Davis, estão concatenadas, né? Como elas estão organizadas e como que os desdobramentos são naturais. Esses efeitos sociais são naturais. Porque a ênfase na educação para ler a escritura vai contribuir diretamente para também a tradução das escrituras para o idioma nacional. Porque à medida que a reforma vai se espalhando, ela começa na Alemanha, 1517, mas um ano depois, 1518, já está nos Países Baixos. Na década de 20, já está na Inglaterra. Embora a Inglaterra vai explodir a reforma só na década de 30, com aquela história do Henrique VIII, né, do rei Henrique VIII, que rompe com a Igreja Católica em 1534, mas na década de 20, 1520, você tem professores de Oxford e professores de Cambridge que estão lendo os textos de Lutero. E vão ser muito influenciados. Vai explodir na década de 30, mas em 20, os textos de Lutero já estavam sendo lidos lá na Inglaterra. E à medida que vai se compreendendo, portanto, a reforma e vai avançando, e a ênfase na leitura da Escritura vai acontecendo, naturalmente vai surgir a necessidade de tradução para o idioma nacional. Porque à medida que as pessoas foram se convertendo, tornando-se protestantes, e o pastor enfatizava a leitura da Bíblia, aquela Bíblia estava em latim. Então precisava ser traduzido para aquele novo protestante, holandês, polonês, inglês, né? Alemão, francês, né? alemão, e assim vai se disseminando, né? essa compreensão de que as nações deveriam ter uma Bíblia traduzida para o seu próprio idioma. Então, a reforma protestante ela vai contribuir diretamente para a tradução. Lutero, aliás, foi um dos que fez isso. Ele traduziu a Bíblia para o alemão e, inclusive, a contribuição de Lutero é gigante, não só religiosa, mas também histórica e social. Porque quando Lutero faz a tradução, é ele que dá o formato final do alemão moderno, do alfabeto alemão. Claro que se falava alemão antes de Lutero, e claro que se escrevia em alemão, mas quem dá a direção ao alfabeto moderno alemão é o Martinho Lutero. E assim aconteceu também nos demais países. A Bíblia foi traduzida para o inglês, a Bíblia foi traduzida para o francês, foi traduzida para o holandês, e tudo em razão do movimento de reforma protestante que estava se avançando em território europeu. Então, a reforma ela contribui imensamente para a educação, né? Para se educar as massas, alfabetizar as massas, a população de maneira geral. Deixou de ser um privilégio do clero e da nobreza, porque a população ficava excluída desse processo, a nobreza não tinha nenhum interesse em disseminar conhecimento, a igreja também não fazia isso, né? E já os reformadores contribuem para esse lastro, né? Esse avanço da educação e, consequentemente, vem a tradução da escritura para que cada chefe de família, cada mulher, cada jovem pudesse ter uma Bíblia nas suas mãos devidamente traduzida. A gente vai falar em algum momento também dessa reunião, desse programa, sobre a questão da imprensa, porque a tradução da Bíblia, em larga escala, ela foi possível em razão da invenção da imprensa de João Gutenberg. Com a entrada dele no cenário e a oferta do seu serviço, a Bíblia poderia ser publicada aos montes, em máquinas tipográficas, o que vai facilitar muito a circulação dessa Bíblia também. A invenção da prensa, o Gutenberg, foi um pouco antes do movimento propriamente da reforma. Foi no século anterior, foi no século XV.
E foi o que propiciou a explosão mesmo, né, do movimento de reforma, quando já tinha a prensa plenamente funcionando. Exato. Quando Lutero começa o trabalho dele como reformador, 1517, ele vai se valer da invenção da imprensa, né, para poder publicar os seus panfletos, depois os seus livros. Os demais reformadores vão fazer a mesma coisa, de utilizar muito a imprensa, e isso vai favorecer imensamente para que as ideias reformadas se espalhassem. Eu disse ainda há pouco que Lutero começa o movimento em 1517 na Alemanha, mas no ano seguinte você já tem panfletos publicados com temas reformados chegando nos Países Baixos, panfletos chegando na Inglaterra na década de 20. Sem a reforma, as ideias seriam propagadas oralmente, e aí sofreria modificações e não teria a mesma velocidade. Agora, quando eles colocavam as ideias no papel, e esse papel viajava, atravessava fronteiras, chegava nos pontos mais longínquos da Europa e entrava nas universidades, chegava na mão de professores, de alunos, aquilo dali era um fio, né, um pavio de pólvora que estava se espalhando. E foi exatamente o que aconteceu na época da Reforma. Sem a imprensa, dificilmente a Reforma aconteceria enquanto movimento social. Ela dependeu muito do êxito da imprensa, da invenção da prensa. Então, a gente retomando aqui, temos a liberdade religiosa inicialmente, depois temos a educação aumentando. Isso. E o povo tendo acesso à educação, portanto, já sendo um povo que estava aprendendo a ler. Isso. A Bíblia traduzida. Exatamente. Agora a Bíblia distribuída, já com a imprensa em larga escala. Isso. E agora você tem um outro fator também, que é um fator revolucionário da reforma, que é a criação de um público leitor. Sim. Esse público que agora já sabe ler, já tem acesso à Bíblia. Antes da prensa e da tradução, especialmente da prensa, as Bíblias eram copiadas à mão. Levava-se anos para poder copiar uma Bíblia, um exemplar. Com a prensa, isso explodiu. Então, o povo agora pôde ter esse acesso e esse interesse, e agora cria-se, então, um público leitor. Exato. Fala um pouquinho sobre esse tema, então, para a gente. A formação de um público leitor. Isso é fantástico também dentro da tradição reformada. Antes da gente falar disso, você falou dos amanuenses, né, que traduziam a Bíblia à mão. Os monges irlandeses, por exemplo, levaram 200 anos para traduzir a Bíblia, né? Então, com a imprensa, não é mais esse tempo. Com a máquina tipográfica, você vai ter uma redução absurda. Você consegue produzir a Bíblia, editar a Bíblia, né, numa velocidade muito menor, num tempo muito menor e com a capacidade de distribuição muito maior. Mas, como eu falei, as ideias, esses efeitos sociais, melhor dizendo, eles estão todos concatenados, né? A educação propicia a tradução da Bíblia, né? E a tradução da Bíblia, inevitavelmente, vai produzir, vai formar ou vai chamar a existência de um público leitor que já estava sendo educado, alfabetizado pelos reformadores e agora tem capacidade de fazer a sua leitura, de ter acesso à Bíblia na sua casa. Antes da reforma, a leitura da Escritura ela era feita somente na igreja. Aliás, você tem nas igrejas antigas, católicas, Bíblias muito grandes, algumas que eram até acorrentadas ao púlpito, só o sacerdote tendo acesso, porque não se tinha isso, não tinha como um fiel ter uma cópia da Bíblia. Era muito caro, muito demorado, muito dispendioso, e como eu disse, os monges irlandeses levaram 200 anos para traduzir a Bíblia, né, do hebraico, aramaico, para o Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. E agora não, agora a tradução é muito mais rápida e a distribuição também. E aí esse fiel protestante, ele consegue ter. E com isso, não só os leitores da Bíblia, mas os leitores dos panfletos. O panfleto foi muito importante na história da Reforma. Leitura de livros, a Reforma vai incentivar muito
a teologia, a publicação de livros. Depois vem as confissões, né, as declarações de fé, confissão de fé de Westminster, declaração de Savoy, confissão de fé londrina, confissão de Augsburg, né? Todas essas confissões também vai exigir a formação de um público leitor para ter acesso. Então, a reforma ela vai contribuir para essa formação, o que vai também agregar num novo segmento, inclusive profissional, num segmento comercial, que vai vir as editoras, né? Os profissionais do segmento editorial, as próprias gráficas, já com a prensa de Gutenberg anterior à reforma, vai contribuir para que as gráficas surjam, mas com a reforma tudo isso vai explodir. Então a reforma também ela contribui para essa formação de um público que vai ler e vai, em larga escala, vai adquirir literatura, e com isso um segmento comercial vai se consolidar, que é o segmento editorial. Então você tem como esses pensamentos e esse tipo de envolvimento na Idade Média ainda tem reflexos hoje, porque Exato. ainda avançamos, né? Já criamos o papel digital, que é a chamada o e-ink, né? A tinta digital, Sim, que aí você tem aparelhos como o Kindle, você tem a própria tela do celular, do tablet, exato. a internet. Então, tudo isso também vem na esteira daquele pensamento, daquele boom inicial que aconteceu Exato. com a prensa na reforma, na época da reforma. Exato. E aí você vê o seguinte, como que esses acontecimentos ligados à igreja, eles não estão, pastor Davidson, divorciados da história e das suas e do tecido social, como tudo se organiza, né? Até porque a igreja, ela é um ator social, quer dizer, o cristão é um ator social. E a igreja é uma instituição social, ainda que ela seja, na teologia, o corpo de Cristo, né? Espalhado sobre a face da terra, por causa da união mística que nós temos com o Senhor Jesus, mas ela também é um corpo institucional, e ela vai reagir aos tempos. E a reforma e as igrejas que surgiram da reforma reagiram aos tempos novos que elas estavam vivendo, inclusive nas questões tecnológicas da época. Exato. E isso tudo contribui também para a criação do nosso quinto aspecto, o quinto efeito social da reforma, que é o surgimento do sentimento nacionalista. Isso porque quando se traduz a Bíblia e faz a educação tudo na língua vernácula, então tem aquele sentimento, né, de pertencimento de uma nação. Exato, exato. A reforma protestante ela é fruto de uma época, né? Ela é fruto de um tempo. E esse tempo foi um momento, então, pensando em religião, uma religião nacional, um cristianismo nacional. O Henrique VIII, na Inglaterra, vai organizar a Igreja Episcopal Anglicana, que também é chamada de Igreja da Inglaterra, Igreja Nacional da Inglaterra, né? Então, esse nacionalismo vai também, a reforma protestante, ela vai contribuir, porque ela faz isso. Ela coloca, como você disse, a Bíblia no idioma do povo, né? Então, o inglês passa a ter a Bíblia no seu próprio idioma, ele entende o que o pastor está pregando, o pastor que está pregando é um pastor do seu país, enquanto a Igreja Católica distribuía os sacerdotes, né? Pegava um padre espanhol, colocava em Portugal, pegava um padre português, colocava na Inglaterra. Eu mesmo fui batizado na minha infância por um padre holandês. Não fui batizado por um brasileiro, padre Cipriano, né? Foi quem me batizou quando eu era menino. Eu venho de família católica. Então, isso era muito normal. Um padre belga na Áustria e assim por diante. A reforma protestante, você vai ter igrejas nacionais. Calvino vai, com o movimento dele em Genebra, vai organizar a reforma naquela região, e as igrejas reformadas que vão surgir ali são igrejas de Genebra, são igrejas genebrinas. Os huguenotes vão organizar e liderar igrejas na França, lideradas por pastores franceses, que falam, pregam, ensinam em francês, com a Bíblia traduzida para o francês. Esse fenômeno vai se espalhar
por toda a reforma e vai contribuir para esse sentimento de identidade nacional, esse pertencimento nacional. Foi uma época também que a Igreja Católica estava sendo muito criticada, ela era vista como uma instituição estrangeira que se metia na política, na religião, na economia dos países. Por exemplo, a Igreja Católica, a sede era em Roma, na Itália. Entretanto, ela estava espalhada por toda a Europa. E isso incomodava alemães, incomodava austríacos, incomodava os belgas. Então, eles queriam o seguinte: não queremos uma igreja se metendo aqui no nosso país. Nós queremos uma igreja nossa, uma igreja nacional, liderada por um pastor nacional e que fale a nossa língua. E a Bíblia na nossa língua também, no nosso idioma. É plena época em que se eclodiu esse sentimento nacionalista. A reforma ela vai repercutir e ela vai oferecer ao mundo uma versão religiosa desse nacionalismo. Exato. Então, esse sentimento nacionalista, embora na história ele tenha tido alguns percalços, né, Sim, ao longo da história, mas naquela época foi importante, como o pastor Daro disse, foi realmente necessário, né, se criar, inclusive, esse sentimento nacionalista naquele período. nacionalismo é algo bom, você poder É, amar o seu país, ter sentimento de pertencimento, amar o seu território, amar o seu povo, amar a sua cultura, a sua culinária, né? Você amar o folclore, né, que a gente chama de folclore, os símbolos nacionais, as cores do seu país, a bandeira, tudo isso é maravilhoso. O que não se pode fazer é o exagero com isso. o que seria a xenofobia É, e o etnocentrismo, né? Que é o extremo do nacionalismo. Porque a xenofobia e o etnocentrismo nenhuma nação serve, nenhuma nação presta. Todas as demais estão abaixo da nossa nação. E aí é uma anomalia do nacionalismo. Agora, você amar o seu país, a sua história, e seu povo, valorizar, né? isso é extremamente importante. Na verdade, tem que resgatar isso, né? Esse sentimento nacionalista. Perfeito. Além disso, no âmbito agora também social, mas já entrando também no âmbito pessoal, Sim. né, individual, a reforma também trouxe como sexto efeito social a igualdade e a dignidade das vocações. Porque tinha os nobres, tinha, né, a quem pertencia ao clero e também tinha a plebe. Mas qual o tipo de contrabalanço que o movimento de reforma trouxe para esse sentimento das vocações que envolve o pessoal e também envolve, né, a vida social? Acreditava-se até a reforma que a vocação religiosa era a vocação mais importante, mais sublime e mais especial, porque era uma vocação que lidava com a igreja, né? O trabalho espiritual. Então, o clero católico era considerado a vocação mais digna que alguém poderia ter para agradar a Deus. Os reformadores, eles trabalharam com a ideia e trouxeram isso como contribuição de que todas as vocações são importantes e elas são iguais perante o Senhor. A vocação religiosa é uma entre outras vocações, porque o agricultor que se dedica, por exemplo, ao plantio de um cereal, de uma certa cultura, o trabalho dele, através do trabalho dele, nós nos alimentamos. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu toco nesse assunto, em vários lugares eu falei isso. Hoje cedo, todos nós que estamos aqui nesse estúdio, nós tomamos um café de manhã cedo. E nós não plantamos esse café. A gente comeu provavelmente um pão, um bolo, né? E nós não plantamos o trigo em que esse pão foi feito, né? A matéria-prima desse pão, a matéria-prima desse bolo. Se você comer um queijo de manhã cedo, um queijo branco, você não, no caso você, reverendo Davis, você não cria uma vaca no seu apartamento para poder tirar leite dela, né? Você comprou isso no mercado. Então, enquanto a gente conversa aqui, há profissionais dedicados a essas carreiras e através dessas carreiras
o nosso alimento chega todos os dias na nossa mesa. Mas não adiantaria o produtor se não tivesse o atravessador, aquele que encosta o caminhão, né, junto a essas grandes plantações, aos grandes criadouros e tudo de animais, os pecuaristas, e eles são os responsáveis em trazer para os centros de distribuição, os centros de abastecimento, e através do trabalho deles, o que é produzido no campo chega no centro de distribuição e ali vai encontrar profissionais que serão responsáveis em fazer com que isso chegue nos comércios, nos mercados. Então, essa cadeia produtiva que começa lá no campo e termina na sua casa, os reformadores disseram, todas as carreiras, elas são importantes e elas ocupam um espaço social extremamente importante, porque através dessas vocações a vida é possível, a vida é desenvolvida, a vida ela é protegida. Nós estamos vestindo roupas que nós não fabricamos. Essas roupas estão nos protegendo, protegendo do frio, estão nos cobrindo, permitindo que a gente saia de casa devidamente cobertos, decentemente. Há profissionais da indústria têxtil que ganham a vida com isso, são dedicados a esse trabalho. E o trabalho deles nos abençoa, né? A gente está utilizando aqui de tecnologias que nós não fabricamos. Não fabricamos esse microfone, a internet não é uma invenção minha e sua. Profissionais são dedicados a isso. E através do trabalho deles, a gente consegue realizar o nosso. Médicos se dedicam ao diagnóstico e à cura das enfermidades. Os químicos produzem os medicamentos que são recomendados pelos médicos, né? Professores ensinam e tiram as pessoas das trevas da ignorância. A gente está sentado em cadeiras e confortavelmente aqui numa mesa que também não fabricamos. Você e eu moramos em apartamentos, nós não construímos os nossos apartamentos. Profissionais dedicados a essa profissão levantaram os prédios em que nós moramos e com isso nós temos um teto em que todos os dias a gente recolhe a nossa cabeça. Enfim, os reformadores acertaram. Eles disseram o seguinte, todas as carreiras são importantes. O pescador, o agricultor, o operador do direito, aquele que trabalha com a ordem pública, né? A autoridade, o chamado magistrado, os mestres, né? E, claro, nesse espectro da dignidade de todas as carreiras, tem os pastores, os teólogos, que vão cuidar daquilo que edifica a alma de um crente, né? O médico, o agricultor, precisa do pastor, porque são os pastores que vão pregar e ensinar sobre a vida eterna, sobre os valores espirituais. Só que esse pastor que ensina, ele precisa se alimentar. E ele não vai plantar o seu trigo, ele não vai plantar o seu arroz, o seu feijão. Então ele precisa do agricultor. Quando o médico, quando o pastor e o agricultor ficam doentes, eles não se automedicam, ou pelo menos não deveriam. Eles vão procurar o médico, né? Se o médico tem um problema dentário, ele procura um outro profissional, o profissional dentista, e assim por diante. Então você veja como que essas vocações se complementam. É como se fosse uma grande orquestra, cada um emitindo um som, e a conjunção, a soma, né, de todos esses sons, harmonia, né? essa harmonia, ela contribui para o embelezamento da vida, a possibilidade da vida, o desenvolvimento da vida e a própria proteção da vida. Os reformadores chamaram isso de teologia do mandato cultural. É o ser humano como regente, corregente da criação. O grande regente é Deus, né? Regente da criação e da humanidade. E Deus nos chama para sermos síndicos da criação, para cuidar da criação. Quando um profissional faz bem o seu trabalho, ele está sendo um síndico da criação e nisso Deus é glorificado. Então Lutero, Calvino, eles acertaram. Todas as vocações são dignas e não só o ministério pastoral. No âmbito final, todas as vocações glorificam a Deus. Todas. Não apenas as religiosas. Não apenas a religiosa. Não é só quando nós falamos amém, glória a Deus, que Deus está sendo glorificado, né? Quando um profissional, quando uma criança
aprende a ler e escrever fruto do trabalho de um professor. E ontem, dia 15 de outubro, foi Sim, Dia dos Mestres, né? Nosso dia, inclusive, nós somos isso aí. professores, né? Você é formado em letras e é um professor por excelência, excelente professor de hebraico. E quando um professor ensina e uma criança aprende, ela olha para aqueles desenhos e ela identifica as letras, lembra do som e ela pronuncia, naquele momento Deus está sendo glorificado. Porque a criança aprendeu, ela rompeu com uma limitação, ela rompeu com um momento da vida em que ela não sabia e agora ela sabe. Nisso Deus é glorificado. Então os reformadores acertaram. Todas as carreiras são dignas. Amém, né? E nós estamos aqui já quase chegando no meio do nosso programa e um desdobramento de toda essa parte das vocações é também falarmos da ética do trabalho, Sim. como que a reforma protestante trouxe à luz esse sentimento e esse valor, né, da ética aplicada às profissões e ao trabalho. Uma interpretação exótica da Idade Média era de que o trabalho era uma maldição, né? É, Os preguiçosos amavam isso, né? é, Era de que, por causa de uma interpretação equivocada de Gênesis, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e como se o trabalho fosse uma maldição do pecado cometido por Adão e Eva no Éden. E nunca foi isso, né? O sofrimento é a maldição. O trabalho é bênção. E o trabalho não vem em Gênesis 3. O trabalho vem em Gênesis 2, antes da queda. Antes da queda, Adão foi colocado no Éden para ser o síndico do Éden. É ele quem deu nome aos animais, é ele quem arava a terra, e a ordem, né, a sequência é anterior à queda. A queda é em Gênesis 3. Mas a responsabilidade adâmica no Éden é Gênesis 2. Então não tem nada a ver o trabalho com a queda. Então, a Idade Média equivocadamente interpretou que o trabalho era uma maldição. Então, bom era você ser rei, não fazer nada, ser sustentado pelo povo, né, pela plebe, né? E já os reformadores disseram não, nada disso. É ético trabalhar, Deus trabalha até hoje, é Deus que instituiu a ética do trabalho, porque lá no Decálogo foi ele quem disse: 6 dias trabalharás. Então, trabalhar é uma ordem divina. Então, não há nenhum problema em você ser um trabalhador, em você ser um artesão, você ser alguém dedicado a uma atividade diária e até mesmo laboral. Então, os reformadores, eles ressignificaram o valor e o lugar do trabalho na sociedade. Então, trabalhar era correto. Calvino vai dizer, vai escrever muito sobre isso e vai dizer, inclusive, que o trabalho do homem o dignifica, né? E tirar o trabalho do homem é como arrancar a sua própria cabeça. Frase de Calvino, né? Então, os reformadores todos, até por causa do tópico anterior, a teologia do mandato cultural e a dignidade das vocações. Então, toda vocação é digna e toda vocação ela é, portanto, necessária. Então, há uma ética nesse trabalho. exato. Então, como eu disse, já estamos no meio do nosso programa e eu quero convidar você, né, que está nos assistindo aqui pelo YouTube, a assinar o nosso canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar para que mais pessoas entendam todos esses detalhes importantes sobre a nossa tradição reformada, a reforma protestante e todos os desdobramentos sociais que a reforma traz para nós. Pastor Idauro, vamos continuar então aqui com a nova fase aqui de nossas perguntas e vamos falar agora sobre ainda um desdobramento, né, da ética do trabalho, que é a valorização da propriedade privada. Exato. Novamente, citando aqui a compreensão da Igreja Católica, ela tinha muita dificuldade com o lucro, né? O lucro era considerado pecaminoso, o lucro era considerado usura. E já os reformadores vão dizer não, é correto você lucrar, você é o prêmio pelo seu trabalho. Quando você trabalha, você tem direito à paga. Então,
essa paga, esse direito à remuneração, ela é algo digno, necessário, e é através dele que você consegue se manter e sustentar a sua família. Então, com o rendimento do seu trabalho, com o lucro, desde que não seja um lucro abusivo, porque aí os reformadores faziam a distinção, né, entre o lucro abusivo e o lucro justo, o lucro necessário. Você vai obter aquilo que você precisa, né? Então, quando a gente fala em propriedade privada, a gente pensa muito em casa, né? Terreno. Isso está implicado nos reformadores, mas não só isso. Tudo aquilo que você adquiria, o seu direito à compra de roupas, o seu direito à compra de alimentos, o acesso à medicação, pagar um médico, né? Não tinha plano de saúde naquela época, mas você tem os médicos, e era uma categoria muito cara, era difícil você ter. A própria educação paga era muito cara, né? Você ter um mestre para ensinar seu filho custava um determinado valor. Como é que você conseguia esse recurso? Através do trabalho. Então, a ética do trabalho, ela reconhecia e dignificava o lucro. E, através do lucro, você poderia ter acesso a determinados bens. Por isso que se tenta associar protestantismo e capitalismo. É uma associação até certo ponto correta, né? Não pode forçar muita barra nisso, né? Mas são movimentos que surgem quase que parecidos, né? Porque o protestantismo ele vai olhar para o capitalismo, né, com bons olhos, porque ele enxerga que é digno você trabalhar e ser remunerado, e através da remuneração você ter acesso a bens e serviços. Então, nisso, realmente, o protestantismo se aproxima muito de algumas teses do capitalismo. Que, inclusive, tem aquela tese do Max Weber, né? Isso. A ética protestante do espírito capitalista, né? Um clássico da sociologia, inclusive, e da própria teologia e da filosofia também. Sociologia, teologia e filosofia são disciplinas que interagem muito com esse clássico do Max Weber. Isso, porque isso está muito atrelado, né, ao nosso pensamento reformado, né? Isso, porque também aquela coisa, como não é problemático você lucrar, você, inclusive, com parte desse lucro, você pode poupar, né? Você pode poupar e com isso você prospera, né? Há uma prosperidade no protestantismo que é diferente da prosperidade neopentecostal. A prosperidade neopentecostal é mágica, né? Vem no culto, Deus te abençoa e você prospera. Faz a campanha e você prospera. Dê o dízimo, oferte e você prospere. Na teologia protestante, a prosperidade não é essa. A prosperidade é fruto do trabalho. Você trabalha sistematicamente, você tem direito à remuneração, e se você for controlado com seus recursos, você vai poupar. Com essa poupança, você prospera. Então, é isso que os reformadores ensinaram. Então, não tem nada a ver com o pensamento neopentecostal, que a prosperidade é uma espécie de passe de mágica. Aí é uma deturpação completa, né, esse Totalmente, pensamento. totalmente. Além disso, né, também como desdobramento, tudo tem um encadeamento lógico, né? Exatamente. O nosso nono aspecto aqui é a teologia do mandato cultural. Sim. Explica para a gente aí, então, o que significa esse tema da teologia do mandato cultural. Até passei por esse tema quando eu falei sobre a dignidade das vocações. A teologia do mandato cultural é esse chamado divino para que o homem ocupe o seu lugar na criação. Reverendo Davidson, todos nós fomos chamados por Deus para ocupar um lugar na criação. Todos nós temos um espaço social na criação e temos uma missão, né? As vocações, já expliquei como é que funciona isso. E todas as atividades diante de Deus, elas são dignas e reconhecidas. Então, na teologia do mandato cultural, a educação, a agricultura, a economia, a política, a filantropia, mais recentemente os esportes, né? Quer dizer, mais recentemente, entre aspas, porque a atividade esportiva vem desde a Grécia Antiga, né? A própria política, né? A própria política, ela
Grega também. É porque ela é uma atividade necessária à criação. Não existem sociedades apolíticas, não existem. A política é o cuidado com o bem público, aquilo que é de interesse comum, aquilo que nos importa. Enquanto eu e você cuidamos de uma igreja, cuidamos de um seminário, tem quem cuide da nossa rua, tem que ter essa figura, né? Então a coisa pública, ela é muito necessária. A política não é do diabo. A política, ela é divina. O problema está na corrupção humana. O gênero humano se corrompe com a política, porque a política lhe dá acesso a recursos públicos, a muito dinheiro. Ao poder, né? E ao poder. E isso atrai e corrompe, mas o problema não está na política em si. Então, a teologia do mandato cultural, ela vai olhar todas as esferas da criação, em todos os campos, como esferas e campos iguais e necessários, e dignos de serem ocupados e desenvolvidos. Então, os reformadores fizeram muito isso. Aliás, o movimento puritano, que é o movimento calvinista inglês, grandes teólogos vão, com muita frequência, pregar no parlamento e serão, inclusive, políticos. Você vai ter grandes reformadores que vão atuar no campo da política também. Mais recentemente, a gente pode pensar, por exemplo, no Abraham Kuyper, que um grande holandês que no final do século XIX, ele vai ser um político, jornalista, estadista, pastor, teólogo, escritor, vai fundar a Universidade, né, de Amsterdã, ou seja, um homem com uma contribuição gigantesca na esfera religiosa e na esfera pública também. O próprio Calvino. Calvino é um reformador que trabalha dentro de uma igreja, mas Calvino também ele tem um olhar para a sociedade. Calvino ele reorganiza a sociedade genebrina. Ele escreve para a sociedade. Ele tem diretrizes sociais. E Calvino, aliás, escreveu muito sobre economia, sobre política. Tem muita influência, né? Muita coisa. Ele dedica os comentários dele ao rei. Sim. Né? O prefácio de Calvino é dedicado ao rei. Não, quer dizer, ele é alguém dentro da igreja, mas que fala para o mundo, ele fala para a sociedade. Então, isso foi uma grande contribuição da reforma, né? Essa compreensão de que somos síndicos da criação e que devemos ocupar um espaço social. Isso é a teologia do mandato cultural. Agora, o 10º efeito social da reforma protestante ele é muito caro para nós congregacionais. Sim. Né? Ele é muito importante para nós e nós vivemos esse efeito todos os dias em nossas igrejas. Sim. Que é a democracia eclesiástica, Sim. que foi inaugurada na reforma. Inaugurada na reforma, especialmente na Inglaterra puritana, né? E especialmente pelos congregacionais, que é a primeira família que sai da igreja anglicana e que vai praticar essa democracia, né? Você pensa numa Europa que ela toda tomada de monarquias, algumas monarquias são monarquias absolutistas, e você não tem prática democrática, você não tem sindicato, você não tem associação de profissionais, você não tem a prática de eleição, de mandato, nada disso. Quando surgem os congregacionais, e as primeiras igrejas congregacionais vão surgir na Inglaterra, Londres, 1567. Longínquo ano de 1567, ou seja, 50 anos depois que a reforma começou na Alemanha de Lutero. Né? Então, você vai ter, 50 anos depois, igrejas congregacionais surgindo. E essas igrejas, elas praticavam o quê? Elas pregavam que todos os crentes poderiam participar do processo decisório através de assembleias de membros. Então, a paróquia, embora dirigida por um pastor, havia um chamado à congregação, né, por isso o nome congregacional, para participar do processo decisório. E nesse processo decisório, alguns tópicos eram caríssimos para a congregação. Por exemplo, a escolha de um pastor. Ao invés de um pastor ser indicado por uma autoridade de fora,
Esse pastor era eleito pelos membros da igreja. Não só eleito, reverendo Davidson, havia um mandato que tinha que cumprir, de 4 anos, de 5 anos, e no final do mandato, esse pastor poderia ser despedido ali, né? Ou então ser reconduzido para mais 4 anos para o exercício da função. E não apenas isso, também a remuneração era estabelecida, era fixada pela própria congregação. Rapaz, isso era de um ineditismo, isso é de um vanguardismo, porque nós estamos numa Europa monárquica. Totalmente centralizada. Né? Centralizada. As referências religiosas poderosas era a Igreja Católica, que dominava 2/3 da Europa, 66% do território europeu. Quando a Igreja Anglicana surge na Inglaterra, ela é verticalizada, episcopal. Né, centralizada também, e os congregacionais vão dizer, não, aqui não é uma autoridade externa que manda aqui na paróquia. Nós sentamos juntos com o nosso pastor e vamos juntos tomar a decisão. E nessas decisões, no bojo dessas decisões, inclusive o obreiro. Vamos escolher o ministro, não é ninguém que diz que tal ministro vem para cá. Nós escolhemos o ministro. Damos a ele um tempo para ele trabalhar. Um tempo é um mandato, 4 anos, 5 anos. E vamos dizer, inclusive, à luz das nossas receitas, das nossas contribuições dizimais e das ofertas, quanto que esse ministro vai receber de congrua, de prebenda, de salário pastoral. Estamos falando do século XVI, do século XVII. Você não tem democracia na Europa. É bom lembrar, porque tem muito professor de história que vai nos assistir, né? E que está nos assistindo, que a democracia não é uma invenção congregacional inglesa. A democracia vem lá da Grécia Antiga, antes mesmo dos tempos do Senhor Jesus. Então, ali no conflito de Esparta e Atenas, a democracia vem dali. Mas a democracia grega era uma democracia excludente. Era somente para o grego, homem, cidadão liberto, branco, evidentemente. Caucasiano, né? Caucasiano. Podia ser escravo. Mulheres não eram bem-vindas nas assembleias da Grécia Antiga. Jovens também não, né? Escravos não chegava nem perto. O escravo estava dentro dos seus locais de atividade, né? De trabalho e tudo. Então, a democracia grega era excludente. Já a democracia congregacional, ela é uma democracia ampla, né? Claro que as mulheres levariam um certo tempo ainda, porque aí tem os contornos sociais da época, mas dentro de algum tempo as mulheres estariam também votando dentro das assembleias congregacionais. Então, assim, a assembleia congregacional, a democracia eclesiástica, ela vai ser inspiradora para a Europa, porque os países vão olhar para o que estava acontecendo dentro das igrejas congregacionais e vai observar que aquele modelo de governo em que a maioria toma uma decisão, a minoria derrotada se submete, né? E aquelas decisões são tomadas, aquilo inspirou, inclusive, os estados nacionais a serem não só nacionais, mas serem também estados democráticos. Isso, e também tem o desdobramento, agora no âmbito individual, mas também com efeitos sociais, que a reforma trouxe dignidade da vida humana. Sim. Ela enfatizou isso. Isso. Como que acontece essa ênfase, então, na reforma? Os reformadores nos ensinaram que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, o ser humano, o gênero humano, ele carrega em si uma dignidade porque ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, nós não somos um ser qualquer, mas um ser na natureza, né? Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não somos macacos evoluídos. Não somos macacos evoluídos, né? E também, em razão dessa dignidade, por sermos criados imagem e semelhança ao Criador, alguns direitos são necessários para que essa dignidade seja confirmada, porque já é uma dignidade intrínseca. E essa dignidade, ela tem que ser confirmada. Então, o ser humano, ele tem direito à liberdade,
ele tem direito à alimentação, ele tem direito a ser amado, a ser protegido, né? Ele tem direito a ter a sua propriedade, ele tem direito ao trabalho, à renda, né? Então, essa série de direitos, elas são reconhecidas por causa da dignidade do ser humano, né? Então, o ser humano é imoral passar fome, é imoral ser escravizado, é imoral morrer sem um tratamento de saúde. Por que que é imoral? Porque o ser humano não deve ser tratado com desprezo. E por que não pode ser tratado com desprezo? Porque ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então, há uma dignidade nesse ser humano. Deus, ele nos criou, né? E ao sermos imagem e semelhança dele, então há uma dignidade, há um brilho que a gente carrega, né? O ser humano é a coroa da criação. E não fomos nós que nos colocamos nesse lugar, é o próprio Senhor que nos colocou nesse lugar, né? O ser humano tem a capacidade de sujeitar a ele a criação, né? E ao fazê-lo é em razão dessa dignidade. Exato, né? O texto hebraico ele é muito claro em dizer Sim. que depois que Deus criou, colocou o ser humano na terra, porque ele criou a terra inteira para colocar o ser humano ali. Isso. Depois que coloca, ele diz: "Eis que é tudo muito bom", Muito bom. né? É, Tem um adendo ali, né, de ênfase. exato. O 12º efeito social da reforma protestante também é um desdobramento, né? Sim. Já que a vida humana ela tem dignidade, então o ser humano, o indivíduo em particular, ele também recebe valorização, Isso. que é como se fosse uma filosofia mais humanista, uma teologia mais humanista. Explica para a gente, então, o que significa esse corolário aí. A valorização do indivíduo também foi uma grande contribuição da reforma, porque antes da reforma protestante, a coletividade é o que importava, né? Ou seja, a igreja, por exemplo, vamos pensar em religião, né? Não importava muito a tua fé, você tinha que estar lá na missa, né? E a igreja ela era vista como uma espécie de dispenseira das bênçãos. Então você comparecia na missa, às vezes sem muita compreensão do que está acontecendo ali, mas o fato de você participar de uma igreja, participar da missa, você era abençoado, você alcançava a sua bênção. Já na reforma, não. A reforma ela vai enfatizar a doutrina da justificação pela fé, ou seja, você é responsável individualmente perante Deus pela sua fé, pelas suas ações, né? Então, a reforma ela vai valorizar o indivíduo, né? Então, não tem como alguém chegar diante de Deus e colocar a culpa, por exemplo, na igreja, né? Eu aprendi errado porque a igreja me ensinou errado. A reforma te responsabiliza, né? Você é salvo pela graça mediante a tua fé depositada no Filho de Deus. E essa justificação pela fé, ela vai ser um chamariz para outras responsabilidades individuais que você vai ter que assumir na vida. Claro que você vai ter que ter uma preocupação coletiva. Nenhum homem é uma ilha, não estamos sozinhos no mundo, não é da vontade de Deus que sejamos individualistas. O individualismo, ele é uma bênção, porque ele reconhece as responsabilidades individuais. Mas esse individualismo não é uma licença para sermos individualistas. Ou seja, eu me importo somente comigo e o restante não me importo. Isso aí é uma anomalia, né? Uma doença daquilo que começou como algo positivo, que era do indivíduo ser valorizado e responsabilizado. Os reformadores não foi a única corrente intelectual que trouxe essa discussão. O próprio humanismo, né, vai oferecer essa contribuição também, essa ideologia. Mas a reforma vai também trazer esse aporte. Exato. E, assim, valorizando o indivíduo, né, e o humano, ela está dignificando, como a gente já tratou aqui, né, sobre a imagem e semelhança de Sim. Deus. Portanto, também está glorificando a Deus, né, em última instância. E
o 13º efeito social da reforma protestante, ele foi uma ruptura muito importante Sim. que, assim, trouxe uma grande visão para o mundo ocidental, que é a separação entre a igreja e o Estado. Isso. Aqui é o ponto de vista social e político também, e Isso. religioso também. Explica para nós, então, a importância da separação entre a igreja e o Estado que aconteceu na reforma. Os reformadores entendiam que eram duas esferas, né? Eram duas esferas diferentes, o Estado e a igreja, e que um não tinha que interferir no outro. Na Igreja Católica, Estado e igreja estavam juntas, a fé era a fé estatal, né? Você nascia em determinado país, você era católico, porque era a profissão de fé oficial do Estado. Com a reforma protestante, né, vai haver essa separação. O Estado cuida das coisas públicas, a igreja cuida daquilo que é da dimensão da fé. É engraçado que os revolucionários franceses, na Revolução Francesa, no século XVIII, vai valorizar muito esse tópico, parecendo até que era uma invenção da Revolução Francesa, mas não. No século XVI, você tem congregacionais como Robert Browne escrevendo tratados sobre essa separação de igreja e Estado, né? A igreja não tem que tentar influenciar, ou melhor, deter políticas públicas, porque isso você tem profissionais dedicados exclusivamente a isso. A igreja pode discutir, a igreja pode orientar, a igreja pode... Porque ela é um ator social, ela é uma instituição social. Então ela pode, de alguma maneira, interagir com o Estado, mas não pode querer ocupar o local de assento. Isso pertence ao magistrado. E, por sua vez, o magistrado ele não tem que se meter nas orientações da igreja, né? O Estado tem que cuidar daquilo que é público, deixa a fé com cada um e deixa que a igreja exerça seu trabalho. Então, os reformadores vão trabalhar muito isso, essa coisa, e algumas tradições vão se destacar, os congregacionais, os batistas, né, em que igreja e Estado são expedientes, concomitantes, mas separados. Entra o primeiro aspecto que a gente falou aqui, que foi da liberdade religiosa, Isso. né? Porque o Estado não pode interferir, se ele interferir, ele vai estar promovendo algum tipo de censura, algum tipo de atuação cerceadora da ação da igreja, que é espiritual. Que é espiritual. E, além de tudo, uma outra coisa que termina acontecendo, quando o Estado toma partido de uma determinada confissão religiosa, ele termina sendo intolerante com as outras. E, aliás, essa questão é muito importante. Os protestantes foram bastante perseguidos numa época em que era obrigado a ser católico. E nós lutamos muito pela liberdade religiosa. E hoje que os evangélicos são uma expressiva porcentagem da população, não pode também praticar o pecado dessa intolerância. A tolerância não é só para nós. A tolerância é para todo mundo, inclusive para ateu. Nós temos que ficar confortáveis na presença de ateus na sociedade. Ele não é obrigado a crer. Aquele ateu vai chegar diante de Deus com seu ateísmo e será responsabilizado. Mas eu tenho que respeitá-lo. A pessoa tem uma determinada fé, por mais que eu compreenda que aquela fé não vai levá-lo à salvação, porque a salvação é somente através de Jesus, entretanto, eu preciso respeitar aquela pessoa. Ela não tem que ser atacada. Se ela frequenta algum tipo de templo, esse templo não tem que ser destruído, né? Se ela cultua de uma determinada maneira, a sua forma de culto não tem que ser atacada, ela tem que ser evangelizada. Evangelização é uma coisa, crítica à religião alheia é uma outra coisa completamente diferente. Então, o Estado laico é o Estado que permite igualmente a existência de todos os credos com os mesmos direitos, do ponto de vista social e político. Nas questões espirituais, a gente sabe que vai chegar diante de Deus e vai prestar contas, mas isso não é com a gente, isso é com Deus. Agora, enquanto atores sociais no cenário social, todos os credos são bem-vindos. Isso é uma herança protestante, uma herança reformada.
Que é cara para a gente também, né? Muito cara Exatamente. para nós. Porque se nós praticarmos intolerância, porque hoje somos uma parcela expressiva, e em algumas cidades até a maioria da população é evangélica e torna-se intolerante, daqui a pouco esse pêndulo pode novamente mudar. E nós já sofremos, nós fomos perseguidos, nós fomos assassinados, nós fomos torturados, irmãos anabatistas foram mortos por causa da sua fé, né? Congregacionais foram presos, torturados, exilados, né? Despatriados, ficamos longe das nossas famílias por causa da nossa fé. A gente vai praticar o mesmo agora que o Brasil caminha aí para uma maioria evangélica na década de 30, conforme alguns apontamentos. Vamos ser intolerantes com quem não tem essa fé? Não podemos fazer isso porque a gente sofreu a perseguição. Não temos que perseguir aqueles que pensam diferente da gente. Perfeito, né? Esse é um valor que precisamos lutar ainda hoje. Exatamente. Bom, estamos chegando já ao final, já estamos aqui no último efeito social da Reforma Protestante, e eu vou apresentar então esse efeito para o pastor Idauro fazer os seus comentários, e depois, logo em seguida, o pastor Idauro já pode dar também as suas considerações finais para o episódio de hoje. Mas se lembra, né? Nós teremos ainda um segundo episódio especial sobre a Reforma Protestante. Então, pastor Idauro, o 14º efeito social da Reforma Protestante é que os reformadores foram os precursores de ideais modernos que nós valorizamos ainda hoje. Sim. Fala para a gente, então, sobre isso aí. Por exemplo, um mote da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Liberdade para todos, igualdade, né, para todos e fraternidade com todos. Isso é um tema da reforma, né? Porque a reforma, à medida que ela ofereceu ao mundo a primeira forma de liberdade, ela estava sendo, na prática, incentivadora dessa liberdade, de liberdades, que começou no ponto da religião, mas alcançou outros campos também. E igualdade, todos os homens são iguais perante Deus, porque todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então existe dignidade em todo ser humano, no europeu, caucasiano, no aborígene, no havaiano, nos indígenas, nos africanos, nos asiáticos, né? Dos grandes centros, das periferias, né? O rico, o pobre, o milionário, enfim, o sertanejo, todo ser humano é digno. Então, essa igualdade, né, vista, né, na Revolução Francesa, foi primeiramente vista pelos reformadores. E fraternidade, nós somos chamados a estarmos conectados uns com os outros. Lembrando que a comunhão maior é aquela que nos une através do sangue de Cristo, né? Mas a humanidade, o homem não pode ser lobo do próprio homem. O homem foi criado para ser parceiro, né, do homem. Então, isso não foi uma conquista ou uma invenção, uma descoberta da Revolução Francesa, e sim da Reforma. Então, os reformadores nos ensinaram a amar a todos, a reconhecer que todos são iguais e entender que todo homem é livre diante de Deus. Então, liberdade, fraternidade e igualdade para todos. Então, mesmo em relação à Revolução Francesa, que é tão reverenciada, né, no meio acadêmico, mas a Reforma Protestante ela foi vanguardista, inclusive, em relação à Revolução Francesa. Foi. E por que a Revolução Francesa é mais badalada, até nos livros didáticos, né? Porque a Revolução Francesa ela é laica. Ela pegou os grandes temas da Reforma, removeu as vestimentas religiosas e ofereceu discussão secular. Por isso. Mas os temas que a Revolução Francesa trabalhou, a Reforma antecipou todos eles. Só que a Reforma ela é religiosa. Ela debate educação num prisma teológico. Ela debate igualdade numa perspectiva teológica. Ela fala de fraternidade numa perspectiva, ela fala do direito às liberdades, né? Numa perspectiva teológica. A Revolução Francesa não discute esses
tópicos numa perspectiva teológica, ela discute numa perspectiva sociológica e política. Então, o que a Revolução Francesa foi é de se apropriar de grandes temas, remover a vestimenta religiosa e oferecer discussão secular, né? É isso que ela fez. Mas tudo que os revolucionários franceses anunciaram, os reformadores também anunciaram mais de 200 anos antes. Isso aí. Então, a reforma tem sido assim uma bênção, né, para a nossa sociedade ocidental, embora nem todos reconheçam isso, né, mas é uma bênção. E se somos como somos hoje no Ocidente, a reforma foi que trouxe essa moldura, né, para a nossa sociedade. Não haveria, reverendo Davidson, muito do que a gente conhece como sociedade ocidental sem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um dos grandes acontecimentos do mundo ocidental, né? Você pode avaliar a Europa antes e depois da Reforma Protestante. A Reforma é capítulo histórico na Europa Ocidental, né? Foi também um avivamento, né? Você fala agora talvez do evento, do efeito, só que como a gente tratou dos efeitos sociais, não falamos Do eixo espiritual. do ponto de partida, que começa isso tudo. A reforma, acima de tudo, foi um avivamento. Um avivamento porque foi um derramamento do Espírito Santo, né, Deus escolhendo Lutero, escolhendo Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Teodoro Beza e outros reformadores, como servos de Deus, como instrumentos de Deus, para levar aqueles avanços para a Europa. Então, tudo começa com o Senhor escolhendo os seus obreiros para realizar a sua obra ali na Europa. Então, a reforma foi, antes de tudo, um avivamento. Essas mudanças sociais não seriam possíveis se Deus não colocasse a mão. Então, começou tudo com o Senhor. Então, a Ele, somente a Ele, como disseram os reformadores, né? Somente a Ele a glória. Somente a Ele a glória, só lhe deu glória. Isso aí. Bom, pode dar suas considerações finais, então, pastor Idauro, e depois nós fechamos aqui o episódio de hoje. Outubro é um período de celebração, de ação de graças. A história da reforma tem que ser contada para todos. Todos os anos nós temos novas pessoas que entram nas igrejas, se convertem, se batizam, tornam-se membros e precisam saber dessa história da reforma, né? E gostaria de encerrar com as palavras que a gente ainda há pouco estava trocando. A reforma foi um avivamento, foi uma obra de Deus na história. Deus entrou com providência na história do mundo ocidental, e o mundo ocidental nunca mais foi o mesmo depois dessa grande entrada divina, providencial na história, né? Então, tudo que aconteceu ali foi porque o Senhor promoveu. Amém. Né? Querido, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube da UISB, eu quero convidar você, primeiro, para você assinar o canal, se você não fez ainda, clicar no sininho, compartilhar com os seus amigos, fazer um comentário aqui, quem sabe colocar sua pergunta para depois o pastor Idauro fazer uma resposta no chat aqui do nosso canal. E também eu quero convidar você para estar conosco no próximo episódio, o segundo episódio especial sobre os 508 anos da Reforma Protestante. Vai ser muito bom ter você aqui conosco novamente e até lá.